noite, pessoal. Como vocês estão? Eu sou a médica veterinária Motivate, doutora. Muitas pessoas gostam de me chamar de doutora, outras pessoas preferem não. Me chamem como vocês preferirem. Tem gente que me chama de Rê, fiquem à vontade. Enfim, sou médica veterinária, formada há mais de 20 anos, tenho algumas especializações, mas a que mais interessa aqui para a gente, sobretudo nessa aula de hoje, é a especialização em medicina veterinária integrativa ou complementar, certo? Também tenho conhecimentos na área de comportamento animal, vigilância sanitária, enfim, não estão exatamente falando sobre o assunto de hoje, mas estão correlacionadas, tá certo? Então, hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre aromaterapia PET. E por que a gente fala PET? A gente está englobando aí, sobretudo, cães e gatos. Quando a gente fala de PET, a gente fala de PETs de uma forma mais generalizada, mas essa aula a gente vai focar bastante em cães e gatos, certo? Então, vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha formação. Sou médica veterinária formada em 2002, tá? Comportamentalista, também tenho conhecimentos em psiquiatria veterinária, uma área bastante abrangente e que a gente tem encontrado bastante necessidade no meio veterinário, tá? Também trabalho com comunicação intuitiva com animais. Quem quiser saber mais, pode ir lá no meu Instagram e vai saber mais sobre isso. Podem ficar à vontade, perguntar, entrar em contato comigo no direct e nos outros canais que a gente vai ter de contato. Fiquem à vontade, tá? Então, como eu disse para vocês, sou médica veterinária integrativa, consultora de bem-estar também e sou professora de pós-graduação EAD nas disciplinas de homeopatia, aromaterapia e massoterapia veterinária. Inclusive, massoterapia é um tema que eu quero muito trazer para vocês aí, uma massoterapia mais simples, não aquela substância, aquele grau todo de conhecimento que eu trago para os meus alunos de pós-graduação, mas quem sabe em breve eu vou dar uma aula bem bacana também para vocês, unindo a aromaterapia e a massoterapia para auxiliar vocês aí uns petzinhos de casa, tá certo? Então vamos lá. Por que a gente fala de aromaterapia no mercado pet? Vocês me desculpem porque esse dado aqui está um pouquinho desatualizado, eu não consegui encontrar a apresentação que eu dei uma mexidinha hoje, mas não tem problema. O que importa aqui é que o mercado pet é simplesmente gigantesco, simplesmente milionário, bilionário. Tá? E crescente, sempre crescente. Cada dia que a gente vai no shopping, nesses grandes comércios de produtos pet, a gente encontra mais coisas, rações e alimentos, coisas que a gente nunca nem imaginava que havia e que estão sendo criados, porque a demanda está muito grande. Realmente, a gente tem uma quantidade gigantesca de pets aqui no Brasil e também no mundo, tá? A gente já chegou a alcançar aí o patamar de o segundo país que mais contém pets convencionais, tá? Não animais, tá? Que contém, então, esses pets que estão domiciliados, né? Cães e gatos, sobretudo, e isso gera uma economia muito gigantesca. Então, é um mercado muito promissor. E você, como consultor, como aí representante da marca do Terra, pode se beneficiar muito com esse mercado também, tá certo? Então, vamos lá. Por que a gente fala de aromaterapia? E o que tem a ver a aromaterapia com o mercado pet, com os animais? Então, vamos lá. Vamos começar essa aula propriamente dita. A gente fala muito de aromaterapia, vocês provavelmente conhecem muito a aromaterapia de humanos, né? Pouco se fala em aromaterapia veterinária. Mas você já parou para pensar que o faro do cachorro, ele é muitas vezes, às vezes até 100 vezes mais potente que o nosso, de nós humanos? E é isso mesmo, gente. Por isso que é tão interessante, é tão importante, é tão relevante a aromaterapia na terapêutica para animais, sobretudo cães e gatos.
eles têm uma quantidade de células olfatórias, que são aquelas que recebem os estímulos dos óleos essenciais, muito, muito, muito maior que a gente. Eles têm órgãos específicos que recebem essas informações, que transmite, que traduz essa informação que o óleo essencial nos traz, e isso é extremamente potente nos animais, tá? Então, eu trouxe aqui uma imagem para você lá do epitélio, né, das células que ficam lá dentro do narizinho do cachorro, né, para você ter noção de como esse epitélio é muito maior. Bom, lembra aí que o focinho do cachorro já é alongado, né, muito maior que o nosso narizinho. Então, só dele ter um focinho alongado, a gente já imagina que ele tem muito mais célula, tem muito mais espaço ali para ter célula que vai receber, então, esse estímulo de quando a gente abre um frasco de óleo essencial e esse óleo essencial começa a volatilizar, começa a evaporar e toma conta do ambiente. Os cães e os gatos, eles não precisam nem que a gente abra o frasco, eles já conseguem perceber isso muito antes da gente estar com o áudio, desculpa, com o frasco aberto. Gente, tá ok meu áudio? Tá tudo Sim, tá certo? ok, tudo Tá tudo certo. Deve ok? ter alguém com microfone, gente, por gentileza, cuidem seus microfones. Isso. É só porque eu recebi uma mensagem aqui que tinha áudio, que o áudio estava. Você ficou muda agora, por gentileza, abre seu microfone. Ok, me ouvem? Sim, tudo Sim, certo. jóia, jóia. Então, continuando aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre o faro, né? Esse órgão tão interessante, esse órgão do sentido dos animais, que para a gente é olfato, mas para os animais a gente costuma chamar de faro, né? E tem muita coisa interessante aqui para falar para vocês sobre o faro e relevante, né? Obviamente, eu vou trazer aqui informações para vocês que são extremamente relevantes. Por que que a gente traz isso, né? Porque é muito importante que você tenha o conhecimento da sensibilidade do olfato, do faro dos animais, para você não errar na dose, para você não pecar por excesso, por assim dizer, tá certo? Então, olha só, os cães têm a capacidade de farejar diferentemente, né, por cada narina. Olha só isso, que coisa interessante. Então, pode ser que ele receba de um ventinho que vem, de uma brisa que vem da esquerda, e ele vai receber outra coisa que vem da brisa que vem da direita, né? A corrente de ar traz, e ele consegue captar e traduzir e também transmitir para o cérebro e para todos os órgãos dele, que vão aí desencadear uma série de substâncias, de estímulos que vão trazer então essa terapêutica e esse bem-estar, sobretudo, que a gente busca com os óleos essenciais. Lembra que eu falei para você que eles têm também, que os animais têm alguns órgãos diferentes da gente? Bom, tudo começa no bulbo olfatório. E o bulbo olfatório é esse aqui, ó, que tá na setinha vermelha, é o bulbo olfatório de um cérebro humano. Vocês percebem que é uma porçãozinha muito ínfima em relação a todo o cérebro nosso, tá? Agora, observa que aqui a setinha verde, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar aqui, a setinha verde mostra o bulbo olfatório de um gato, tá? E do cão é também bastante semelhante. Olha o tamanho desse bulbo olfatório em relação à estrutura cerebral. Olha como ele é muitas vezes maior do que o nosso. Vocês conseguem perceber? Isso aqui significa que eles então têm uma capacidade muito maior, além do focinho alongado, né? Mais células para receber, eles têm também o bulbo olfatório, que vamos dizer assim, é um órgão tradutor dessa sensibilidade, dessa informação, tá? Ele vai e traduz essa informação e joga, então, para o cérebro, né?
ativa várias áreas no cérebro, tá? Não é o óleo essencial que faz, as moléculas presentes nos óleos essenciais vão fazer isso no cérebro, mas não são elas que vão percorrer pelo corpo, vão fazer então que o cérebro e as estruturas nervosas desenvolvam, desencadeiem reações que vão trazer, então, aquele bem-estar e a terapêutica que a gente precisa, tá? Então, o órgão vômero-nasal é um órgãozinho que fica no céu da boca dos animais e que eles têm a capacidade de amplificar. Então, veja, tem a mucosa, né, as células que já são em maior quantidade, tem esse bulbo olfatório, que já é bem mais desenvolvido, e eles ainda têm um órgão que é amplificador dessas informações. Então, vocês conseguem ter noção da potência que é o faro dos animais? Então, a gente também precisa tomar muito cuidado no uso dos óleos essenciais. Então, não é à toa que as informações, elas ficam um pouquinho mais limitadas quando a gente fala dos animais, tá? Porque, de fato, pode e vai, se não for usado com sabedoria, com inteligência, com orientação, vai causar, sim, malefício aos animais. Não é assim, ah, não, é só um olhinho, não vai dar nada, não. Pode sim, gente, pode causar grandes problemas nos nossos animais, nos nossos petzinhos, nos pets, nos familiares, enfim, nos nossos pacientes, aí se tem veterinários me assistindo agora, tá certo? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Tá? Então, eles recebem uma percepção imediata e visceral, muito potente desses aromas, dessas moléculas aromáticas, tá? Então, vocês perceberam que o bulbo olfatório é muito maior e mais potente. Tem mais célula olfatória. O bulbo é a gigante e ainda tem esse órgão que processa as células muito mais rapidamente do que nós. Lembram-se que é quando a gente faz ali a mão de conchinha e inala o óleo essencial, leva mais ou menos uns 20 minutos, né, para o protocolo, 20 minutos para o óleo essencial fazer os efeitos que a gente deseja. Os animais não levam esse tempo, não. Na verdade, não tem como a gente saber. Mas, só para a gente ter uma base, ter essa informação de que eles têm tudo muito mais potente que a gente calcula que em 1 a 2 minutos eles já recebam essa terapêutica, já tenham desencadeado nos seus corpinhos aí todas essas sensações, todas essas substâncias já jogadas aí na corrente sanguínea, né, no sangue, para que então recebam os benefícios dos óleos, tá? Dos óleos e das moléculas que estão ali presentes nos óleos essenciais, certo? Ok, então vamos falar sobre os benefícios dos óleos essenciais aí para os animais, que não é muito diferente da gente, tá? Na verdade, são os mesmos benefícios. Eu quero lembrar para vocês que os óleos essenciais, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, tá? Então eu vou trazer essa informação aqui, que é muito relevante também. Os óleos essenciais são produzidos pelas plantas, e eles são produzidos pelas plantas na intenção de defesa, sobretudo, da planta. Tá? Então, a planta produz aquelas moléculas dos óleos essenciais, ficam lá nos tricomas glandulares, uma partezinha lá da planta, né? E na hora que a gente, muitas vezes, macera a massa, esmaga mesmo a planta, uma fruta, uma casca, a gente, então, sente aquele aroma, aquele perfume. Essas moléculas que estão ali foram produzidas pela planta e para a planta. Ela produz e fica ali armazenado na intenção de ou proteger a planta do combate, de fazer o combate de pragas. Muitas vezes tem substâncias que são atrativas para animais polinizadores, né? Então a abelha vem, senta ali e poliniza, despende o material genético dessa planta, então é muito importante para a sobrevivência dessa espécie, dessa planta. Tá? Ela também, os óleos essenciais também têm uma importante
função de combate a parasitas, então tem essa propriedade antibacteriana, antimicrobiana, para fazer com que a planta, então, sobreviva, né, por várias e várias gerações. Então, perceba que ela foi produzida, papai do céu, faz tudo direitinho, ela foi produzida pela planta e a gente sabiamente foi lá, nós humanos, e coletamos esse óleo essencial e utilizamos em benefício da gente, com a mesma sabedoria da planta, né? A planta fez para quê? Para se proteger, muitas vezes para se reproduzir, enfim, a gente pega todas essas moléculas e passa então a utilizar em nós humanos e também nos nossos amigos animais, tá? Então, da mesma forma que funciona para a planta, funciona para o animal e funciona para nós, animais humanos, tá? Então, o que que ela faz? Quais são os benefícios? Combate o estresse, a ansiedade, a dor, a depressão, tá? Qualquer desconforto que exista, os óleos essenciais estão ali em nosso benefício, tá? Propriedades bactericidas, né? De amplo espectro, propriedades antifúngicas, antivirais, então é aquela propriedade antimicrobiana bastante importante, tá? Também auxiliam na sociabilização, né, sobretudo nos animais, na educação positiva, no medo, na agressividade, né, eles estão muito bem-vindos, sobretudo na clínica comportamental, tá? São utilizados na clínica médica, veterinária, e também na clínica comportamental, porque eles atuam em centros que hoje a gente já conhece, né, como o centro endocannabinoide, que são aqueles que a cannabis atua lá, os óleos essenciais também atuam exatamente nesse ponto no cérebro e desencadeiam um monte de reação super positiva para a gente. Então, a gente tem, de fato, esses benefícios, tanto para nós quanto para os animais, tá certo? E olha só que fantástico, foi criado pela natureza, então pode ser usado em benefício da natureza, pode ser usado em qualquer espécie de animal, em animal selvagem, animal de cativeiro, em animal de zoológico, silvestre, exótico, enfim, pode tranquilamente ser utilizado para qualquer animal, humano ou não humano, tá? Desde que com orientação, com sabedoria, sabendo como proceder, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre a bioindividualidade. Sabe que os animais, eles têm uma habilidade muito diferente da gente, talvez muito mais desenvolvida do que nós, né, humanos. Eles têm essa habilidade que se chama zoofarmacognosia. O que significa, então, que o zoo é um animal, né? Vamos destrinchando aí a palavra. Zoo é animal, farma é a farmácia, e gnosia é o conhecimento. Olha só, eles têm, então, essa habilidade inata de buscar elementos que estão na natureza e que vão corrigir deficiências ou desequilíbrios deles. Então, por exemplo, sabe quando o seu cachorro está passeando e come uma graminha e depois muitas vezes vomita, ou às vezes tem um desarranjo intestinal, enfim, você fala assim, ah, foi a graminha que ele comeu. Não, na verdade, ele está com aquele sintoma e ele foi lá procurar essa graminha que contém essa molécula que muitas vezes contém o óleo essencial que está ali nessa graminha e ele vai lá buscando aquela molécula, porque ele sabe, ele tem essa inteligência dentro dele. Tá no DNA, tá na genética dele, saber o que ele precisa. A gente chama de automedicação, é como se ele soubesse se automedicar. E sabe, de fato, tá? Então, se você vê o seu animalzinho comendo uma graminha, fica tranquilo, pode deixar ele comer. Claro que a gente tem plantas tóxicas, né? Sobretudo as plantas ornamentais que a gente coloca dentro das nossas casas, a gente precisa cuidar bastante o que a gente coloca, né? Conhecer quais são as plantas tóxicas, né, para impedir, para evitar de tê-las dentro de casa e impedir que o animal tenha acesso a elas, se intoxique. Mas a zoofarmacognosia é, na verdade, uma habilidade dos animais, sobretudo os que têm vida livre, tá? Inclusive cães de rua, gatos de rua, tá? Eles têm essa habilidade mais bem desenvolvida porque estão em contato, tá? Porque esse epitélio, toda essa capacidade toda deles, dos animais, vai sendo desenvolvido ao longo da vida. Então, quanto mais contato eles têm com o meio natural, mais
inteligência eles vão ter, mais informação eles vão guardando, eles têm uma capacidade gigante de memorização, tá? Muito maior que a gente, e eles vão guardando todas essas informações. E aí, quando deu um desarranjo, uma dorzinha de estômago, um desconforto ou uma dorzinha, ele vai lá e procura, ele vai na natureza e procura. Entenderam como é que funciona? Então, vamos lá. Como é que a gente usa os óleos essenciais? Como é que a gente faz para saber qual óleo essencial o nosso animal deve ou não deve consumir, ter acesso, melhor dizendo, tá? Então, lembra que eu falei que os animais de vida livre, eles têm essa liberdade de buscar o que eles precisam? Só que os nossos animais domiciliados, muitas vezes, né, a grande maioria, que vivem em apartamento junto com a gente, muitos deles nem passeiam, né, faz o seu xixizinho, suas necessidades ali, tudo em tapetinho higiênico, né, tá? Por demais antropomorfizado, né, ou trazendo aqui para um linguajar mais comum, porém equivocado, humanizado, né, acaba vivendo uma vida humana, porém continua tendo suas necessidades animais. Como é que esse animal faz para ter acesso, então? Se ele sabe, se ele tem essa inteligência, como é que o animal faz para ele saber, para ele descobrir o que é que ele precisa? E nesse ponto, você, sobretudo como consultor do Terra, vai aprender a proceder com os teus e com de amigos, enfim, de clientes, para saber como é que vai iniciar, dar o pontapé inicial na terapêutica através dos óleos essenciais, da aromaterapia para animais, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que precisa ser feito o teste de aceitação dos óleos essenciais, tá? Então, como é que faz isso, Rebeca? Como é que funciona esse teste de aceitação? A primeira coisa que eu vou te ensinar é que você nunca precisa desrosquear o frasco para fazer o teste de aceitação. Lembra que eu falei que eles têm uma capacidade muito grande, o faro deles tem uma capacidade muito grande de sentir, identificar as moléculas, então você não precisa nem abrir o frasco. Só de você aproximar o frasco, como nessa primeira imagem aqui, do narizinho do cão, do gato, muitas vezes, ele já tem a capacidade de sentir, de descobrir quais são as moléculas que estão presentes nesse óleo essencial, se cabem em determinado evento da vida dele ou não. Por exemplo, o cachorro está com um problema articular, é algo bem comum. Então, está lá, com a perninha, às vezes anda mancando e tal, está sentindo dor, está sentindo algum desconforto, e aí você, ok, eu acho que, sabendo que, por exemplo, a copaíba é um óleo bacana para dor, eu vou fazer o teste para ver se o meu animal ou esse animal está de fato precisando. Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai proceder? Você vai desrosquear a tampa do frasco, mas não tirá-la, tá? Perceba que nessa imagem aqui está sem a tampa, mas você nunca vai fazer isso. Por quê? Porque o animal pode contaminar o seu frasco de óleo essencial, tá? Então, pode ser que ele lamba, pode ser que ele empurre, pode ser que ele cheire. Então, não é legal que ele encoste aqui, tá? E corre um sério risco de se intoxicar também, porque dentro do frasco a gente sabe que esse óleo essencial está concentrado. Então, nunca faça isso. Mantenha o frasco tampado, tá? E dê uma leve susqueada. Não precisa desrosquear completo, tá? E, na sequência, você vai posicionar abaixo da narina do animalzinho, tá? Por alguns segundos, 5 segundos ali, e vai então observar a reação desse animal. Quando o animal tem uma aceitação boa, ele lambe o frasco. Muitas vezes ele pega, puxa a sua mão com a patinha, porque ele quer para ele fica enlouquecido com aquele cheiro, com aquele aroma. Ele fala: bom, quero isso, gostei disso, estou precisando disso, tá? E então ele tenta trazer para perto dele. E aí, muitas vezes, nesse momento, pode pingar no animal, você pode pingar, né, perder o seu frasco de óleo essencial, cair no chão, quebrar, enfim, ser contaminado, o animal pode lamber, então torna tudo isso extremamente
é perigoso, sobretudo para um animal, tá? Então, você nunca vai fazer isso. Observe, faça da forma como eu estou falando, que é a forma mais correta e mais segura, tá? Uma aceitação moderada desse animal é quando ele fica ali pensando, né? Se ele gosta ou se não gosta daquele cheiro, ele fica ali, mas ele também não sai, ele não lambe, ele não expressa uma atitude de que gostou ou também que não gostou. Então, fica ali no meio termo, tá? Mas ainda assim, você pode sim anotar, olha, esse óleo essencial é bacana, serve para ele, tá? E quando esse animal não aceita, ele vai procurar sair correndo desse ambiente, tá? Então, por conta disso, até, você precisa deixar o que a gente chama de rota de fuga. Você nunca vai pegar e vai prender um animal no banheiro e agora vamos fazer testes de óleos essenciais nos animais. Você nunca vai fazer isso. Por quê? Porque quando você mexe no óleo essencial, ele já começa a se volatilizar, ele toma conta do ambiente, né? Ele volatiliza, ele evapora. Essas moléculas começam a se esparramar pelo ambiente. E isso pode ser muito prejudicial para o animal também. Porque se ele não está precisando dessas moléculas, isso pode desencadear, inclusive, problemas psicológicos, psiquiátricos no animal, tá? Então, ele precisa saber, ele precisa te dizer, de alguma maneira, se ele está gostando ou se ele está precisando desse óleo essencial, certo? Então, um animal que não gosta, ele se vira, ele sai do ambiente, ele foge, ele se esfrega, ele dá um jeito de sair de perto daquilo porque ele não gosta ou não está precisando do óleo essencial. Muitas pessoas ficam na dúvida e acabam me perguntando: ah, mas ele não gostava de um óleo essencial e passou a gostar. Isso significa que ele não estava precisando naquele determinado momento e agora ele precisa, tá? Então, é uma questão de necessidade. Houve, né, um sintoma, surgiu um distúrbio, uma dor, um desconforto, e ele passou a precisar. Bom, ele estava com a saúde 100%, não estava precisando de uma copaíba. E agora ele começou a apresentar dor. Ah, então a copaíba é bem-vinda agora. Então você pode ter aí já algumas anotações do seu pet para saber quais óleos ele gosta, ele prefere, vamos dizer assim. Mas sempre que você perceber que tem algum sintoma, né, ou que tem um diagnóstico, já foi ao veterinário, tem um diagnóstico de uma otite, de uma dermatite, enfim, de um problema que já foi diagnosticado pelo médico veterinário, e você pode utilizar os óleos essenciais como coadjuvante no tratamento que já está sendo feito, então você vai lançar a mão disso, mas primeiro você vai ver se um animal aceita esses óleos essenciais, certo? Ok, então vamos falar dos cuidados no uso dos óleos essenciais. Importantíssimo eu dizer para você que vocês nunca vão utilizar óleos essenciais sem diluição para animais. Sempre, 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 sempre. Se for um elefante, diluição. Se for um gatinho, se for um rato, se for uma chinchila, se for uma lagartixa, precisa ser diluído, tá? Lembrando aqui que os óleos essenciais são extremamente concentrados e essa alta concentração de moléculas, né, de várias moléculas, de N moléculas, né, centenas de moléculas ali presentes, né, umas com maior concentração, outras com menor concentração, podem sim desencadear distúrbios, problemas, doenças, né, nesses animais. Então, precisamos diluir para, primeiro, evitar que a gente perca aquele óleo essencial e, em segundo, a gente utilizar com segurança, tá? Bom, sempre que você utilizar o óleo essencial, sempre, sempre, você vai fornecer água fresca e limpa, tá? Em quantidades abundantes, sobretudo para gatos que têm a sua dificuldade de ingerir água, tá? Mas para cães também. Você vai tomar esse cuidado. Ainda lá no teste de aceitação, você já vai fazer isso, já vai pensar em deixar a aguinha fresca ali para o seu animalzinho. Logo que ele sair daquele ambiente, ele já vai consumir uma aguinha, tá? Vai se hidratar, vai consumir essa água, muitas vezes até para se limpar, né? Para aquele excesso de estímulo que ele acabou sofrendo, tá? Você também vai manter portas e janelas abertas,
Eu te falei antes, né, sobre a rota de fuga dos animais, nunca prender, nunca segurar, nunca aprisionar um animal para fazer o teste de aceitação. Para o teste de aceitação, o animal precisa estar calmo e tranquilo. Significa que ele está cochilando e você vai lá acordá-lo? Não. Significa que quando ele estiver num momento tranquilo, né? Não é quando ele está com dor, não é quando ele está dormindo, não é quando ele está em crise. Quando ele está mais tranquilo, quando você conseguir, tá? No momento relaxante, de preferência após uma brincadeira, né? Após essa interação com o tutor, com você, aí você vai fazer no máximo 3 óleos essenciais por vez, tá? Ah, eu estou desconfiada que ele está precisando de uma lavanda, eu estou desconfiada que uma copaíba vai ser bom e talvez uma tangerina. Você vai separar esses 3 frascos e vai fazer, então, esse teste de aceitação apenas com 3 por cada vez, tá? Isso talvez pode ser feito na clínica, né, a depender do médico veterinário. O médico veterinário vai saber proceder melhor, né? Esse teste de aceitação, no sentido de que ele vai tentar fazer testes com outros óleos, mas com um sistema aí de rotação, de rodízio, né? O animal entra, sai da sala, enfim, e ele vai poder, né? O médico veterinário vai poder, então, fazer o teste com mais óleos essenciais. Você se limita a 3, tá? Você como consultor, você como tutor de pet, se limita a 3 por dia, tá? De preferência em dias alternados, e deixa então o animal te contar se ele está precisando ou se esse óleo traz algum benefício para ele nesse momento ou não, tá certo? Importante eu dizer para vocês que a diluição vai ser sempre maior em animais menores. Então, o óleo tem que estar mais diluído, quanto menorzinho o animal é, tá? Em peso, em tamanho, em raça, em porte, espécie, tá? Muita cautela, né? Muito cuidado, né? Sobretudo nos cães idosos, doentes e nas fêmeas que estão prenhas, estão grávidas, né? Então, muito cuidado também, porque a forma que eles absorvem os óleos essenciais, né? Na verdade, tudo, né? Ao redor, muda um pouquinho de acordo com essas condições que eles estão se apresentando naquele determinado momento, tá? Em filhotes, a gente não vai usar antes das 8 semanas, tá certo? E, sobretudo, animais de pequeno porte, a gente não vai usar antes das 10 semanas de vida. Então, você não vai utilizar óleo essencial. Ah, mas eles podem ser terapeutizados através da aromaterapia com idades menores de 10 semanas? Sim, mas não com óleos essenciais. Aí fica a cargo do médico veterinário. Se por acaso você tiver curiosidade, se você quiser saber, se você tiver um animalzinho assim menor de 10 semanas de vida e tiver de fato precisando da terapêutica, né, da aromaterapia, uma terapêutica mais natural, eu peço que entre em contato comigo e a gente pode conversar mais sobre isso, certo? Ok. Vamos falar sobre as formas de uso agora? Temos várias formas de uso e temos que ter bastante cuidado também nas formas de uso. Bom, o uso aromático é aquele que a gente sabe que é mais potente por todas as características que eu trouxe para você aqui nessa aula, né? Do pele, do bulbo, enfim, toda essa potência que é o faro dos animais, sobretudo dos cães, tá? Mas é muito interessante a gente saber que o uso aromático, apesar de potente, ele não é de um todo seguro. O que eu quero dizer com isso? Que existem formas mais seguras de fazer esse uso aromático, essa terapêutica, através da aromaterapia, né? Através da inalação dos óleos essenciais, essas moléculas aromáticas, tá? Uma dessas formas pode ser a mãozinha em forma de concha, daquele jeito que a gente faz para a gente pinga uma gotinha lá e faz a mãozinha em concha e então oferece para o animal, tá? De preferência com óleo que esse animal já conhece, já gosta, tá? Para terapeutizar. Ou você pode também fazer o teste de aceitação assim nesse formato, tá? Em vez de você usar o frasco, você pode pingar na sua mão e ver se ele gosta. De repente já é um óleo que você faz uso e aí você percebe então que talvez o seu animal esteja gostando.
faz esse testezinho e anota lá. Ah, ele gosta do óleo X, tá certo? Não deixa ele lamber. Tome esse cuidado, tá? Porque ele vai estar ali concentrado na tua mão, então ele pode inalar, mas não pode lamber, certo? Bom, a forma mais segura de todos os tempos é justamente o difusor, nosso queridinho difusor ultrassônico. E ali dentro do difusor, que você pode colocar no ambiente que o animal está, que você pode colocar pela casa, você pode colocar em vários cômodos da casa, até, né? Claro, cuidado, sem excessos, né? Lembra que o olfato é extremamente apurado, aguçado, então tome cuidado para não exagerar, tá? E aí você vai então colocar 2 óleos essenciais dentro do difusor, até 2 óleos essenciais dentro do difusor, tá? Não mistura muita coisa, se for blend, coloca um blend de cada vez, tá? Para a gente não confundir. Olha, não vai confundir não, tá? Mas pode ser que ele precise de um óleo essencial desse e o outro não precise, e ele vai querer fugir desse ambiente. Então, sempre que você colocar o difusor, você também vai tomar o mesmo cuidado de colocar água e de deixar uma rota de fuga, né? Um lugar para esse animal fugir, né? Você não vai prender, novamente falando, você não vai colocar o difusor no quarto e vai deixar o animal preso ali. O animal tem que ter livre acesso pela casa. No momento que ele quiser, ele vai e tem acesso ali a esse óleo que já está sendo difundido pela casa e está diluído em água. Tá? No momento que ele não quer mais, ele sai de perto. Porque vai chegar um momento que ele é autolimitante, os animais são autolimitantes mesmo. Ele não vai mais precisar, ele não vai mais querer estar perto. Por outro lado, tem muitos animais que gostam de ficar se esfregando no difusor. Então, nesse momento, eu peço para que vocês tomem bastante cuidado para colocar o difusor em local seguro, né? Porque muitas vezes o animal, sobretudo gatos, ficam se esfregando no difusor porque querem receber a fumacinha e eles acabam derrubando e viram que aquela aguinha ali esparramou e muitas vezes a mão não bebe. Então, tomem bastante cuidado, tá? Para não estragar o aparelho de vocês e também para não correr o risco de intoxicar o animalzinho de vocês, tá? Eu trouxe aqui também essa terceira opção, que é o difusor individual, que eu particularmente não gosto, eu não indico, tá? Mas que tem muita gente que vende e que usa. Por que que eu não gosto e por que que eu não indico? Porque eu sou comportamentalista. E o que significa isso? Significa que um animal que não precisa de um óleo essencial, ele não consegue sair desse difusor, ele não consegue tirar esse difusor, né? Pelo menos vai ter bastante trabalho. E um animal estando com óleo essencial que o incomoda, isso pode desencadear muito estresse nele, tá? E pode desencadear também problemas psicológicos e psiquiátricos. Então, essa é uma opção que, inclusive, eu trago para dizer para vocês, não usem, tá? É bonitinho, é um ornamento, muitas vezes, no animal, mas não é indicado. Tá? Aí, quem acaba utilizando são os desavisados, os desorientados, pessoas que não têm orientação, tá? Que não sabem que o óleo essencial vai causar algum distúrbio no animal a partir de determinado momento, justamente por essa autolimitação que eles têm, tá certo? Então, eu não indico. Outra forma da gente utilizar os óleos essenciais é justamente fazer um sprayzinho, um spray bifásico, muitas vezes trifásico, tá? Mais adiante eu vou passar uma receitinha para vocês, mas o que é importante eu dizer para ti? Que esse spray, ele deve ser usado na nuvem. Você vai usar, vai formar uma nuvem. Você nunca vai borrifar diretamente no pelo do animal, molhar o pelo do animal. Por quê? Quando molha diretamente, mesmo diluído, a absorção é muito rápida. E a gente quer que a absorção seja lenta. Por quê? Por conta dessa potência. Tem absorção olfativa, o animal, e tem a absorção dérmica também, né? Pela pelezinha, pelo pelo, pela pele. Então, você está fazendo com que esse óleo essencial que está ali no frasco, no borrifinho, no spray, seja absorvido de duas maneiras. Então, precisa tomar cuidado para não exceder. E no borrifo, muitas vezes você não sabe quando é que vai sair. Então, tome cuidado. Faz da nuvem que é mais segura. Através da nuvem, você pode borrifar nas roupas, nos pertences, na caminha, na casinha,
um ambiente onde esse animal fica, dá uma almofadinha nos brinquedos, tornando tudo muito mais seguro. E você protege, faz uma super camada protetora aí do seu animalzinho, tá? Pode aplicar nele? Pode, mas com esse borrife, deixando cair a nuvem. Faz uma nuvenzinha e deixa aquelas gotículas de água cair lentamente sobre o pelinho dele, tá? É a forma mais segura, tá? Então, quem não tem um difusor ultrassônico, pode fazer o spray também, que é super tranquilo, tá? Mais uma outra forma de uso é o uso tópico, que eu acabei de falar para você, né? Fazer direto ali no pelo, a pele absorve. Agora, toma bastante cuidado. Por quê? O uso tópico em animal é praticamente a mesma coisa que injeção. Tudo que você passa na pele do animal, no pelo do animal, na pata do animal, no nariz do animal, na orelha do animal, vai ser ingerido. Eles dão um jeito louco de lamber as partes que você fala assim, não é possível que ele chegou lá. Consegue, tá? Sobretudo se eles estão incomodados. Se eles estão bem e felizes, tudo bem. Se eles estão incomodados com esse produto, com esse que foi colocado sobre o corpo deles, eles ficam extremamente irritados, tá? E tentam se lamber, tentam tirar, tentam esfregar. Então, perceba se isso não está acontecendo aí com o seu pet, tá? Então, o uso tópico é praticamente a injeção. Por que, então, que a gente dilui? Para evitar que ele se intoxique. Ou pela intoxicação por via dérmica mesmo, a absorção da pelezinha, ou a intoxicação por via oral, vai ingerir isso. Então, tome bastante cuidado. Ainda tem a via olfatória. Tudo está funcionando ao mesmo tempo, tá? Não é nada em separado, como é a gente, não. Nos animais, a absorção funciona de várias maneiras concomitantes ao mesmo tempo, certo? Então, quando você for usar o óleo essencial topicamente, obviamente que diluído, por exemplo, sobre uma ferida, sobre um ferimento, sobre uma cicatriz cirúrgica, pós-cirúrgica, você vai usar ao redor e não em cima do ferimento, porque muitas moléculas são irritativas e ali aquela pele ela perdeu a continuidade, né? A gente fala que ela está descontinuada, significa que ela está aberta, né? Então, tem camadas de pele ali que não estão preparadas para receber aqueles óleos essenciais, todas aquelas moléculas, tá? Então, não tem aquela camadinha protetora. Então, você vai passar ao redor do ferimento como uma forma também de assegurar que vai ser absorvido só o que necessita e que isso não vai ser um fator irritante, né? Piorar a ferida ao redor sempre, certo? E a gente também vai utilizar os óleos essenciais em pontos que a gente tem maior circulação. A gente fala, né, muitas vezes na gente humano, né, maior pulsação. Por quê? Como ali tem mais circulação, o sangue está correndo mais, né? Muitas vezes vasos de calibre grosso, uma veia, né, uma artéria está passando ali. Essa molécula vai ser rapidamente absorvida e vai ser jogada na corrente sanguínea, tá? Então, é isso que a gente quer, que absorva rapidamente e jogue na corrente sanguínea para ser, então, terapeutizado da melhor maneira, conforme a necessidade de cada animal, tá? Lembrando aqui que patas, pontinha da orelha, o dorso é o pescocinho, tá? E nas áreas afetadas, né, o local da dor, o local do desconforto, o local, por exemplo, né, da indigestão, o estômagozinho, às vezes é um problema urinário, você pode passar sobre a bexiguinha ali, né, em cima da pele. Então, você vai utilizar nesses pontos que mais estão necessitando desse óleo essencial, tá? Vocês podem lançar mão também do uso dos óleos essenciais como desembaraçador de pelos, como hidratante de patas e focinhos. No shampoo, ele vai ser apenas um produto terapêutico, tá? Ele não deve ser utilizado para perfumar os animais. Mais uma vez aqui falando, animais não devem ser perfumados, tá? Se o animal não consegue se esquivar desse cheiro, desse odor, desse aroma que me incomoda, ele pode desencadear e vai, tá? Ele vai desencadear problemas de comportamento primeiro, até problemas psiquiátricos, e aí a gente tem uma grande
bucha aí para resolver, tá? É um problemão mesmo, é muito difícil resolver problemas psiquiátricos dos animais. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão, sim, de medicamentos tarja preta. A gente eu prefiro utilizar produtos naturais, a própria aromaterapia, para tentar reverter esses processos, mas não utilizem produtos que deixam cheiro nos seus animais, tá? A gente tira a identidade do animal e o animal passa a ter distúrbio de comportamento que a gente não sabe de onde vem. E às vezes é uma coisa simples. Se o seu animalzinho está tendo algum distúrbio de comportamento, inclusive a gente vai falar mais adiante, entre em contato comigo e vamos conversar sobre isso, tá? Vamos tentar destrinchar a vida desse animal e descobrir aonde é o problema, certo? E a gente também vai utilizar como óleo de massagens, né? Fazer aquela diluiçãozinha bacana e fazer os óleos de massagem, né? A massoterapia que eu falei para vocês lá, daqui algum tempinho aí, eu vou ensinar vocês a fazer umas massagens bastante bacanas aí nos animais e tenho certeza que vocês vão ter uma aula bem recheada de novidades e vão se conectar muito mais com seus animais, ainda tendo a possibilidade de utilizar os óleos essenciais e terapeutizar de uma forma bastante aconchegante seus animais, tá bom? Bom, vamos falar de diluição, né? Tanto falei que tem que diluir, que tem que diluir, que tem que diluir, então tá certo, vamos diluir. A diluição, ela serve para proporcionar facilidade e segurança. Porque o óleo essencial, tem os óleos essenciais que são mais finos, né? Que são mais líquidos. E outros, por exemplo, como o copaíba, como o vetiver, eles são extremamente espessos. Você não consegue esparramar, né, aquele óleo essencial. Quando você dilui, você consegue sim fazer, né, essa massagem, muitas vezes esparramar melhor esse óleo essencial. Tá? E a diluição traz a segurança que eu já falei para você, que o óleo essencial concentrado, ele vai causar problemas no seu animalzinho, tá? Ele pode irritar, ele pode trazer fotossensibilização, ele pode queimar a pele do seu animal, ele pode intoxicar seu animalzinho, então não é 100% seguro não, a gente precisa ter conhecimento e toda essa aula aqui, o meu empenho de te ensinar é justamente para evitar que essa situação aconteça, tá certo? Então, quando ele é aplicado puro, diretamente no pelo, sobretudo se for em mucosa, ele vai causar uma reação adversa, uma reação adversa grave. Não é uma coisa simples, tá? Pode sim chegar a ter queimaduras importantes. Então, cuidado, tá? Diluir permite, então, que você utilize em grandes áreas. Ah, mas o meu cachorro é pequenininho, certo? Mas já imaginou passar óleo essencial em um cavalo? Você tem que colocar tubo, né? Um pote gigante, um frasco de litros de óleo carreador, né? Para você poder diluir, poder passar no animal. Uma gotinha não vai fazer efeito nenhum, né? No animal. Não é que não vai fazer efeito, mas você não vai conseguir esparramar, não vai conseguir espalhar esse óleo essencial, né? Então precisa ser diluído, mesmo os pequenos animais precisa ser diluído para facilitar o uso, certo? E o que acontece também, que você já sabe, que os óleos essenciais são voláteis, eles evaporam. Abriu o frasco, já está evaporando. Cuidado também para não deixar o frasco aberto. Abriu, está evaporando, você está perdendo óleo essencial. Ele está sumindo ali, tá? Quando você, utiliza o óleo essencial puro, mesmo você na sua pele, ele volatiliza rapidamente. Muitas vezes, o que precisa ser absorvido não deu tempo, ele já foi volatilizado. Então, a gente dilui também para fazer com que as moléculas fiquem aprisionadas ali no óleo carreador, né, no óleo vegetal de qualidade, para que elas sejam lentamente absorvidas, na velocidade que precisam ser absorvidas e elas não fiquem se desprendendo para o ambiente, tá? Então, uma regrinha simples aqui, para cães de 3 a 6 meses, você vai usar uma gota para uma colher de sopa, sobretudo de óleo de coco fracionado, que é o melhor óleo carreador que a gente tem, né? O óleo de coco da doTERRA é o melhor carreador que a gente tem, tá? E para animais que já têm mais de 6 meses,
7, 8, um ano, você já pode usar uma ou duas gotas, até numa colher de chá, tá? Eu gosto de usar a regrinha da colher de sopa, tá? Sempre colher de sopa. Então, para animais menores de 6 meses, uma gota para uma colher de sopa. Para animais maiores de 6 meses, 7, um ano, né, até os idosos, você vai utilizar, então, até 2 gotas para uma colher de sopa. Isso é para cães, tá certo? Para os gatos, a gente já vai fazer uma diluição diferente. Para gatos, a diluição precisa ser bem maior, tá? Porque eles são muito mais sensíveis. Os gatos têm uma particularidade no fígado que eles não conseguem metabolizar muitas enzimas, tá? Então precisa tomar um cuidado especial com gatos. Inclusive, os óleos essenciais não são a melhor terapêutica dentro da aromaterapia para os gatos, tá? Os hidrolatos são mais indicados. Mas como a gente não está falando aqui de hidrolatos, estamos falando de óleos essenciais, eles podem sim ser utilizados, desde que muito bem diluídos, tá? E a diluição correta para gatos é justamente de 3 a 6 meses, uma gota para cada 2 colheres de sopa de óleo de coco fracionado, tá? E para animais um pouquinho maiores, você pode usar uma gota para uma colher de sopa do óleo essencial, do óleo de coco fracionado. Então, um para um, você consegue ainda utilizar para animais maiores, tá? Sempre lembrando que menos é mais. Larissa vive falando, menos é mais, menos é mais. E é justamente isso, gente. A gente não precisa de grandes quantidades para terapeutizar, o que torna o custo-benefício do produto extremamente interessante. Muito barato terapeutizar com óleos essenciais. Ah, mas um frasco de óleo essencial não é barato. Não, de fato, tem uns que são bem carinhos mesmo. Mas não é à toa, está tudo concentrado ali. Você com uma gota, você consegue terapeutizar um zoológico inteiro. Você consegue terapeutizar uma casa animais, né? Você consegue terapeutizar um canil inteiro, né? Através do difusor. Você consegue terapeutizar uma internação com vários animais, por exemplo, né? Então perceba que o custo-benefício é muito bacana, né? Isso torna a diluição torna o produto economicamente viável. Tá? Então, eles vão ser absorvidos antes de ser volatilizado e você vai impedir a intoxicação dos animais. Então, tomem bastante cuidado, tá? Ah, doutora, o que acontece se eu for preparar uma diluição para o meu gato e cair 2 colheres, desculpa, 2 gotas em uma colher de sopa? Você vai utilizar em você, você não vai utilizar essa diluição no seu animal. Ou você vai adicionar uma colher de sopa a mais, ou você não vai utilizar, mas eu não sei quantas gotas caiu, então não usa. Na dúvida, não usa, porque faz a diluição, usa em você, usa no cão, enfim, usa de alguma outra forma, coloca no difusor, enfim, não utilize, tá? Bom, como eu já disse para vocês, o óleo de coco fracionado, sobretudo da terra, é o mais indicado. Isso por quê? Porque ele tem uma rápida absorção, porque ele não solidifica, que isso é uma vantagem bastante importante, tá? Porque quando ele solidifica, fica ruimzinho da gente passar, e o óleo de coco normal, ele vai solidificar, é normal, é esperado que ele solidifique, fique mais espesso, né? Uma consistência cremosa, até endurecida, até empedrado mesmo, dependendo da temperatura do ambiente local, tá? Ele também tem propriedades antibacterianas, então eles ajudam aí, dá esse plus aí no óleo essencial, tá? Ele não tem cheiro, que é bastante interessante em muitos casos, tá? Às vezes o animal, de tanto utilizar, ele acaba se incomodando com o cheiro do coco, do óleo de coco, tá? Ele também é mais leve, ele é mais fino, menos espesso, então ele é mais agradável de ser utilizado, não fica melequento, meleco, tá? E ele tem, então, por todas essa série de benefícios, é uma probabilidade muito reduzida de produzir uma reação alérgica, tá? Então, você pode utilizar o óleo de coco fracionado com bastante tranquilidade. Mas eu não tenho óleo de coco fracionado, o que eu posso utilizar? Óleo de oliva de boa qualidade, de girassol, de linhaça, de jojoba, semente de uva, gergelim, de abacate, de amêndoa doce, andiroba, rosa mosqueta, castanha do Brasil. Gente, é uma infinidade,
tá? Lembrando que os óleos vegetais, esses que eu trago aqui, também têm seus benefícios. Então, se você conseguir casar o benefício, por exemplo, de um óleo de oliva com um óleo essencial para algo específico no seu animal, melhor dos mundos. Se não tiver, tudo ok. Se você não souber, tudo ok. Óleo de coco fracionado ou um óleo vegetal de boa qualidade, novo. Não utilizem óleos vegetais que tenha validade vencida ou que estejam com cheiro, né, o mínimo de cheiro rançoso, porque você vai jogar dinheiro fora. Da mesma maneira, nunca misture óleos essenciais nos produtos do seu pet. Ah, mas eu tenho um shampoo, não coloque. Mas eu tenho um condicionador de pelos, uma pomadinha, não utilize, não misture óleos essenciais em produtos que não sejam de origem 100% vegetal. E somente vegetal, tá? Se o produto tiver algum componente que não seja vegetal, você já está jogando dinheiro fora, tá? Esse óleo essencial não vai ser absorvido, ele vai ser bloqueado, então não adianta utilizar. Então não perca dinheiro, utilize da forma que eu estou te ensinando aqui, vai ser muito mais bacana, tá bom? Trouxe aqui para você uma informação bem legal que eu gosto de chamar de farmacinha pet. O que é farmacinha pet? É uma coisa que a gente fala que é farmacinha pet, mas na verdade é uma farmacinha para a família toda, né? A gente tem aqueles óleos, aqueles kits que a gente sabe que o doTERRA já prepara, que são bem estratégicos, né? E eu montei a farmacinha pet aqui também, me utilizando dessa estratégia do doTERRA, aí são óleos alguns mais caros, outros mais baratinhos, mas todos são bem bacanas de serem utilizados, tá? Também não adianta a gente usar óleos essenciais assim, super difíceis de serem comprados, super caros, não existe essa necessidade, tá? Lembrando que os óleos essenciais, eles são compostos de várias moléculas, e cada óleo essencial tem muito dessa molécula, às vezes mais, às vezes menos, mas a grande maioria tem moléculas parecidas, né? E o animal precisa da molécula, e não exatamente do óleo essencial, X ou Y, né? A gente usa o X ou Y porque ele tem mais concentração daquela molécula, que muitas vezes tem um efeito farmacológico como antimicrobiano, ou com efeito farmacológico como repelente, ou com efeito farmacológico digestivo, enfim, você percebe? Está na molécula e não exatamente no óleo essencial. Mas vamos lá, vamos falar da farmacinha PET. O lemon é um óleo muito bacana para animais que estão precisando de foco, tá? Foco, concentração para animais jovens, animais que precisam, que estão em treinamento, né? E quando eu falo em treinamento, não é adestramento não, tá, gente? Muitas vezes a gente está treinando o nosso animalzinho, ensinando o nosso animalzinho, por exemplo, a fazer o xixi no tapetinho higiênico. A gente está treinando o nosso animalzinho para ficar sozinho em casa. A gente está treinando o nosso animalzinho para receber bem um outro animalzinho, para socializar legal. Então, a gente vai treinando, a gente vai ensinando, né? A gente vai moldando o animal. E muitas vezes o animalzinho está sem foco, ele não consegue manter o foco, ou porque está com a energia explodindo mesmo, porque, né, por conta da idade, sobretudo os animais jovens, né, antes, menores de 1 ano de idade, estão aí a 1000 por hora, é isso mesmo, né? Muitas vezes o lemon dá uma sentada, traz o foco para eles, tá? Então, esse é um óleo essencial que ajuda bastante nessas questões. Deixa eu tomar uma aguinha. Outro benefício do óleo do lemon, né, o óleo essencial lemon, é que ele é imunoestimulante, estimula a imunidade do animal. Ele também tem propriedades muito importantes como repelente, como digestivo, tá? Tem uma série de outras propriedades, mas o lemon para os animais traz todas essas informações e muitas outras. Outro óleo essencial bastante interessante para os animais é a tangerina, que é aquele óleo da alegria. Ah, mas o meu bichinho anda desanimado, acho que eu estou precisando dar um up e colocar uma alegria para ele. Usa a tangerina, vamos ver como ele se sai, né? Faz o teste de aceitação, vê se a tangerina é bem-vinda para ele, né? A tangerina né, tem as propriedades digestivas
regula distúrbios alimentares, né? Tanto a bulimia quanto a anorexia. Bulimia, comer demais, anorexia, comer de menos, falta de apetite, ou aquele apetite enlouquecido. Então, ela tem o poder de regular isso, tá? Muitas vezes, por conta da gente só dar ração, né? Que é uma monodieta, uma única ração, né? Uma única fonte de alimento para esse animal, isso vai tornando o organismo do animal é, muito viciado, o intestino, né, os micro-organismos que estão no intestino, eles começam a receber muito maus alimentos. Isso vai dar gases, vai trazer cólica, vai trazer desconforto abdominal, muitas vezes diarreia nesses animais. E a tangerina consegue, então, auxiliar os animais nessas questões, sobretudo digestivas, tá? A tangerina é muito legal também porque ela energiza o ambiente, né? E quando eu estou falando de energizar o ambiente, é justamente de trazer essa alegria, de trazer um alto astral, uma felicidade, né? Muitas vezes o ambiente está pesado, está denso, a gente traz muitas vezes de fora de casa energias, vibrações ruins, né? Então a tangerina faz também essa limpeza, expulsa as vibrações que estão equivocadas e traz esse ambiente de alegria de volta, certo? Lembrando aqui que os óleos essenciais, eles não têm um efeito puramente físico, tá, gente? Os óleos essenciais têm um efeito energético muito importante, tá? Muito importante e muito relevante. Muitas vezes a gente acha que quer utilizar, inclusive, vários óleos essenciais, quando, na verdade, um simples hidrolato, né, que tem, assim, uma quantidade ínfima, né? Para quem não sabe o que é hidrolato, depois eu posso tirar essa dúvida. Mas, enfim, tem uma quantidade ínfima de óleo essencial ali dentro, né? Das moléculas terapêuticas ali dentro, e fazem verdadeiros milagres nos animais, tá? Então, traz um imprint energético daquela planta, das propriedades daquela planta, consegue trazer, manter isso dentro da molécula ali do óleo essencial e terapeutiza o animal da parte da parte mais sutil do corpo dele até a parte física. Então, de fato, trabalha na causa do problema, e não só no sintoma, né? Eu gosto de falar que às vezes a gente tem doenças que são casca de cebola, né? Você resolve aqui, mas não está resolvendo dentro. Aí você resolve aqui, você tira aquela casca e tem mais um problema. Você tira aquela casca e tem mais um problema. Se você não vai resolver lá o centro, o núcleo, né, aquela causa de fato, você nunca vai descascar, parar de descascar essa cebola. Você vai ter sempre doenças recorrentes e você nunca vai resolver. Os óleos essenciais têm esse poder de ir lá na causa, muitas vezes que é emocional, tá? Muitas vezes as causas das doenças, para não dizer que 100% das vezes emocional, né, que depois viram sintomas, viram doenças, né, então eles vão lá e resolvem na base, certo? E os animais, olha só, ainda tem essa inteligência de dizer para a gente o que serve, o que cai bem, o que não cai, tá? Então, utilize esses conhecimentos que você está adquirindo aqui comigo em prol dos seus animaizinhos e em prol de si mesmo, certo? Bom, vamos falar da bergamota. A bergamota é o óleo do bem-estar. Tudo que a gente mais quer é bem-estar. Por quê? Porque bem-estar é sinônimo de saúde. Se existe bem-estar, existe saúde, tá? O bem-estar é o pré-requisito para que a gente tenha saúde. Bem-estar é prevenção, é evitar utilizar o que não precisa num animalzinho que muitas vezes não está precisando mesmo, né? De uma medicação, não está com um distúrbio tão forte, ou muitas vezes ele não tem nem parasita, e você coloca um veneno lá, um parasiticida, né? E acaba gerando transtorno nesse animal, acaba desequilibrando o metabolismo, o organismo desse animal, energético e físico, tá? E aí você tem transtornos diversos, tá? Muitas vezes um lemo é suficiente para repelir o parasita, uma mosca, um mosquito, que muitas vezes pode transmitir leishmaniose, ou então um carrapato, enfim, para esse animalzinho. Então, muitas vezes, o uso dos óleos essenciais, ele é suficiente, sobretudo para os animais que estão em apartamentos, né, que saem tão pouquinho, né, que não estão ali rolando na grama para pegar um carrapato, né, e você vai lá e toca seu animalzinho
de químicas, produtos químicos, muitas vezes pesados, venenos mesmo, né? A gente tem que lavar a mão depois que usa, né? Então, comecem a prestar atenção se esses produtos que você está utilizando no seu pet são de fato benéficos ou eles estão escravizando, mantendo o seu animal doente para você poder alimentar a indústria pet e a indústria farmacêutica, tá? Então, voltando aqui na bergamota, resolve problemas na base, elimina processos emocionais. Bergamota é fantástica para distúrbios comportamentais, tá? Fantástica também em problemas urinários, tem muito gato com problema urinário, tá? Problemas respiratórios, problemas circulatórios, e a bergamota é excepcional para o sistema músculo esquelético. O que significa isso? Animais com condropatias, com problemas articulares, são muito beneficiados com a bergamota, tá? Trazendo mais alguns óleos aqui, o olíbano é o óleo da verdade. Traz tranquilidade, paz e calma. Ele equilibra o corpo energético dos animais, tá? Muitas vezes, as doenças que a gente conhece nos animais, as doenças que a gente está vendo nos nossos animais, é um desequilíbrio energético, tá? E aí muitas pessoas não acreditam, né? Não entendem, na verdade, que esse desequilíbrio energético às vezes relaciona muito com o misticismo, né? E na verdade essas energias elas estão relacionadas à energia, muitas vezes a eletricidade, a energia elétrica mesmo, que conduz, que traz energia, que nutre o corpo, tá? Então tem um pouco de desinformação aí, fazendo com que as pessoas não compreendam esses processos energéticos nos animais. Acho que está muito relacionado à religião ou enfim, aspectos aí que não cabem aqui a gente falar, tá? É um óleo muito bacana de ser utilizado entre as orelhas, né? Que é o chakra coronário dos animais, o chakra da coroa, tá? Faz energia com uma ligação com a energia superior, então estabiliza, harmoniza, equilibra esse animal, ajuda na passagem, né? Nesse momento que o animal está em sofrimento, mas não faz a passagem, fica no morre, não morre, falando em termos claros, tá? Esse é um óleo essencial que ajuda nessa passagem, tira, livra o animal do sofrimento e permite com que ele faça a passagem, né? Fazendo também com que o tutor aceite bem, né? Um óleo muito bom também para luto, tá? Tanto dos animais quanto de nós humanos. O vetiver é o óleo do aterramento, né? Lembrando que o vetiver é uma raizinha, né? Então ele vai lá na raiz do problema, ele lembra que eu acabei de explicar a questão da cebola, vai lá no núcleo, resolve, traz aquela informação da verdade, do real, do natural, a perfeição, de como aquele, né? É como se o vetiver ele vem e traz a informação para a célula daquele animal, dizendo é assim que você deve funcionar. E ele passa a funcionar daquela forma, porque ele estava funcionando de uma forma equivocada, que é o sintoma, que é a doença, né? Então, traz essa informação, certo? Mais uma aguinha, né, gente? Porque tem estado bastante calor, né? Então a gente precisa cuidar bastante com a nossa hidratação. Não é só tomar óleo essencial, a gente tem que se hidratar bem também, tá? Bom, então, quando a gente resolve, quando a gente harmoniza o organismo, a gente torna ele forte e resistente contra ataque. Então, você não fica combatendo nada, você se antecipa, você impede que alguma coisa é, se perca, né? Que o organismo se desequilibre e fique suscetível ao ataque de micro-organismos, de parasitas. Você já faz essa prevenção através do vetiver, certo? É um óleo muito importante que ajusta, que equilibra a função dos campos quânticos do animal com o seu tutor, tá? A gente troca informações o tempo todo com os animais, com o ambiente, e essa fusão de informações aqui, muitas vezes, elas ficam equivocadas, elas ficam desequilibradas. O vetiver tem o poder de ajustar isso e trazer muita conformidade. Mais uma vez eu digo para vocês, se vocês têm dúvidas sobre isso, a gente pode falar no final, mas é mais pertinente até que seja uma conversa mais particular entre mim e você que está aí com esse problema, tá bom? O
O Wide Orange é o facilitador, né? Aquele que traz calma, que centra, que tranquiliza e facilita também a aceitação de outros óleos um pouco mais fortes, né? Por exemplo, o vetiver, tá? A lavanda, a gente já sabe que é o mais maravilhoso de todos, né? O nosso óleo da comunicação, traz equilíbrio para os tecidos, é um excelente cicatrizante, ele reduz a pressão arterial, é fantástico para o sistema respiratório, renal, circulatório, é o ansiolítico mais fantástico que existe, tá? Eu tenho aí diversos casos que a gente passou a utilizar óleos essenciais, substituindo ansiolíticos tarja preta, tarja vermelha, né, em felinos, sobretudo, e com resultados simplesmente fantásticos. Hoje não utiliza mais nem tarja preta, utiliza somente a lavanda ou utiliza blends que tem a lavanda, fazendo então com que o tratamento desse animal seja muito mais natural, né, seja muito mais facilitado, inclusive porque o animal não precisa ficar ingerindo cápsula, não tem aquela dificuldade de terapeutizar o animal, fazer engolir, enfim, aprisionar o animal, é todo um fator muito estressante, né? Então, através da aromaterapia, a gente tem uma terapêutica fácil, barata e extremamente eficiente, tá? A melaleuca é fantástica, isso não pode ficar de fora da farmacia, né? A gente sabe que é o óleo da limpeza, imunoativador, antimicrobiano de amplo espectro, né? Antiviral, antifúngico, é realmente extremamente importante. Trata tanto infecções internas quanto infecções externas, para ferimentos sujos, sabe aquele cachorro que muitas vezes é de fazenda, que está com diesel, o ferimento já está até com bicheira, a melaleuca é fantástica. Para ferimentos que já estão, que são recentes, que aconteceu, você viu o que aconteceu no mesmo dia, que não estão cheios de sujeira, por exemplo, de repente, vamos dizer aí que os animais brigaram, dois gatos brigaram, e você viu, você estava ali no momento da briga e viu aquele ferimento, você já passa uma lavanda ao redor, porque vai cicatrizar e já vai ter esse efeito antimicrobiano. Agora, quando é uma sujeira mais feia, né, uma feridona mais suja, aí você entra com a melaleuca, tá certo? Melaleuca também limpa energeticamente o ambiente que você divide com o seu animal. Então, você pode limpar a casa, você pode colocar nos pertences dos animais, todos esses óleos, tá? Nos pertences dos animais, como repelente, como imunoestimuladores, ali, tudo que o animal entra em contato, está estimulando a imunidade dele, está ajudando nos processos emocionais, utilize os óleos essenciais com sabedoria. Agora, você já sabe um pouquinho mais, utilize com diminuição, bastante inteligência, e se tiver dúvidas, entre em contato comigo, certo? O Brief é um óleo essencial também bastante importante, mas tem que ser utilizado com muita parcimônia. O Brief não pode ser utilizado ingerido de maneira alguma, tá? Então precisa ser utilizado com muito cuidado, tá? Ele tem uma alta concentração de cânfora, pode desencadear problemas diversos nos animais, sobretudo animais que já têm problemas cardíacos, problemas hepáticos, então muito cuidado, não pode ser utilizado em animais idosos, não pode ser utilizado em animais fêmeas que estão grávidas, não pode ser utilizado em filhotes, mas é sim um óleo essencial muito bacana para alergias, para doenças respiratórias, para animais braquicefálicos, que são aqueles que têm o narizinho mais achatado, né, cães e gatos. Tá? Ele é muito bom para melancolia, ele é um ansiolítico muito bacana, tá? Para animais desconfiados, para animais medrosos, para animais que têm medo de fogos, o brief é muito legal, mas ele tem que ser utilizado daquela forma que eu falei, da forma mais segura no difusor ultrassônico, tá? Peppermint, da mesma maneira, também tem altas concentrações aí de cânfora e outros elementos bastante fortes, muitas vezes até tem um aroma muito desagradável, ardido, né? Do animal, muitos animais não gostam, então precisa fazer o teste de aceitação, mas ele é muito bom, digestivo, analgésico, tá? Anti-inflamatório, trata medos, traumas, é repelente, muito bom para animais territorialistas, tá? Então, usem, mas usem com bastante cuidado, tá? O Zengest, também é aquele óleo da digestão, muito bom para distúrbios
do sistema digestivo, diarreia, náusea, constipação, gases, perda do apetite, desbiose, que eu falei para vocês, né, sobre a monodieta, a gente fica dando só ração, só ração, só ração, esse animal não conhece outra coisa, os micro-organismos que estão no intestino não conhecem outra coisa, acabam reagindo muito mal a essa quantidade excessiva de grãos que tem dentro da ração, né, que vendem por aí como um alimento completo e 100% balanceado, que é uma grande mentira, tá? Se você tem dúvidas sobre isso, também a gente pode conversar em outro momento. O Zengueste também é muito bom para parasitoses internas, assimilação e adaptação, muito bom para viagens, né? Para colocar um animalzinho no carro. Muitos animais babam quando vão no carro, vomitam, passam mal, ficam desconfortáveis. O Zengueste corrige, acalma, traz o bem-estar para esses animais que vão aí viajar, que vão ser deslocados no carro, sobretudo, tá? Importante para adaptação de ambiente, dieta, treino, para um animalzinho novo que vai chegar em casa, para um bebê que vai chegar na família, tá? Para uma visita que vai ficar por algum tempo, né? Então, o Zenguest faz dá esse auxílio, dá esse suporte para os animais, tá? O Ongar, a gente já sabe que é aquele de proteção fantástico, muito bom para animais reativos, né? Porque eles se sentem protegidos, né? Animais que passaram por maus tratos, animais que têm medo de fogo, tá? Lembrando que o OnGuard, ele é um antimicrobiano muito potente e um anestésico excelente, porque tem o cravo lá dentro, né? O cravo tem essas propriedades bastante potentes, tá? O Deep Blue, e aqui o Deep Blue que eu estou falando não é o Deep Blue creme, é o óleo essencial Deep Blue mesmo, porque o creme não pode chegar perto dos pets, tá? Por favor, tenham muito cuidado com isso. Tá? Então, o Deep Blue ajuda, não pode ser ingerido também de forma alguma, mas ajuda muito a diminuir a dor, inclusive emocional, tá? Causada ou associada a um trauma físico, né? Aquele animal que apanhou, aqueles animais que sofreram maus tratos, tá? Animais com artrite, contusões, dores articulares. Então, da mesma forma que a gente usa para a gente, né? A gente usa os animais, mas também com a mesma indicação, obviamente, que você vai fazer diluição agora que você já sabe, tá? E trata também questões comportamentais, emocionais, a gente fala de emocionais para humanos. Quando a gente traz para o meio veterinário, a gente fala de questões comportamentais, tá? Gente, muita atenção que óleos essenciais, por exemplo da tangerina, ele traz ânimo, né? Traz essa energia, tá? Reduz medo, tristeza, ansiedade. Agora, muitos desses processos, ansiedade, agressividade, medo, tristeza, não são comportamentos normais dos animais. Então, não adianta você colocar um óleo essencial achando que ele vai fazer mágica, que ele vai fazer milagre dentro da sua casa. Precisa investigar qual é a causa desse comportamento deslocado desse animalzinho, tá? Então, aqui eu trago algumas sugestões de uso, tá? Se vocês quiserem tentar, depois eu posso disponibilizar para vocês, mas para ferimentos recentes, eu sempre indico lavanda, copaíba e o OnGuard, tá? Ao redor do ferimento, tá? Tem aqui um protocolo de uso. Para ferimentos sujos, lavanda, melaleuca e copaíba também ao redor do ferimento, nesse protocolo que eu trago aqui, né? Para diarreias ou desarranjos intestinais, né? Não significa que o animal está com aquela diarreia aquosa, mas está fazendo um cocôzinho mais mole, está meio que sofridinho, às vezes até para constipação, você vai usar o Zenguest com o Guard, fazendo massagem abdominal, tá? Nesse protocolo aqui também. Para infecções do ouvido, né, as benditas das otites que são recidivantes e super difíceis de serem tratadas, né, sobretudo porque são de origem, a maioria, de origem fúngica, a gente vai utilizar a lavanda, a bergamota e a melaleuca, tá? Próximo ao ouvido, mas não dentro do ouvido. Tem, então, todo o protocolo de uso. Um spray muito bom, repelente de insetos, fantástico para essa época agora, de primavera e de verão, que é a época que os carrapatos, sobretudo, estão assim, super se reproduzindo, tá? Tomem cuidado, cuidado com o cuidado. Se o seu animal não costuma entrar em contato com grama, com ambientes que têm parasitas,
Faça uso disso aqui, para de utilizar veneno no seu animal, por favor, tá? Então, ó, salvia, esclareia, citronela, peppermint e lemon são óleos essenciais baratos, acessíveis, que rendem muito, uma vida, né? Um frasco de cada um disso aqui rende uma vida do seu animalzinho, tá? E é muito, muito, muito mais saudável, né? Uma terapêutica natural. Tá? Só lembrando que a gente tem que evitar os olhos e as genitais, tá? Então, você vai fazer o sprayzinho como eu ensinei e vai fazer a nuvem, deixar cair sobre esse animal, tá bom? O spray repelente de carrapatos, especificamente para carrapatos, é com gerânio, lavanda e lemon, tá? Também evita as genitais dos animais. Para medos e traumas, a gente utiliza lavanda com on-guard, também no óleo de coco fracionado, tá? Massagem nas patinhas, nesses pontos de maior circulação, ajuda bastante, mas não resolve traumas, tá? A gente precisa investigar, a gente precisa descobrir. Ajuda, não resolve, tá? A gente precisa ir no fundo, pesquisar, investigar qual é o trauma, qual é o gatilho, tá? Para a gente entrar com a terapêutica e aí sim a lavanda com o lugar vão ajudar, vão auxiliar, mas não vão resolver, tá? Equilíbrio da fusão dos campos, então, dos campos quânticos do tutor e do animal, a gente vai usar o vetiver com um wide orange, também faz um blend super interessante, tá? E um borrifador para ambientes, aquele que eu falei para vocês, a gente vai utilizar 2 gotas de óleo essencial, com 10 ml de óleo de coco fracionado, mais 250 ml de água limpa, água boa, de preferência num frasco âmbar, frasco de vidro, preferencialmente, né, frasco que você consegue adquirir com um produto superior, para que o plástico não entre em contato com o óleo essencial, porque ele vai corroer esse plástico, né? Então tome cuidado mesmo diluído, dependendo do tempo, ele vai poder causar essa corrosão do plástico e fazendo e liberando porcarias que a gente não quer que o nosso animal absorva. Então, tome bastante cuidado, tá, gente? Informação importantíssima, uma lista gigante aqui de óleos essenciais e blends que não podem ser ingeridos. Também a gente pode disponibilizar, mas aqui, ó, o Griff, o cedro, o Deep Blue, que eu falei, né, aqui para vocês, o eucalipto, o Serenity, que é um óleo fantástico para animais, o cravo e os rolon não podem ser ingeridos, tá? Então tem essa lista gigante aqui. Tem outros óleos que também não podem ser ingeridos, alguns já tem no Brasil, outros não tem, mas via de regra, usa aquele lá que eu passei para vocês, aqueles que eu passei para vocês, porque eles têm múltiplas funções, tá? Quando não puder usar um, usa outro, quando puder usar outro, usa o terceiro, você tem sempre muitas opções, tá certo? Procure um veterinário imediatamente. Gente, não espera. É imediatamente. Se você perceber irritação local, tá? Se você perceber respiração ofegante, se você perceber que seu animal está apresentando falta de ar, aquele cansaço, aquela respiração esquisita, tá? Salivação, né? O animal está babando, o animal se esfrega desesperadamente, o animal tá agressivo do nada ou está depressivo do nada, informe para o médico veterinário da sua confiança, tá? Ou, no pior das hipóteses, entre em contato comigo, me descreva o que está acontecendo e esteja com um frasco de óleo essencial que muitas vezes o animal acessou, que você utilizou, em mãos para dizer tal óleo essencial pode ter dado esse efeito, tá? Porque aí o médico veterinário vai saber como reverter esse quadro, vai saber que pode ser uma intoxicação por óleo essencial e vai saber reverter esse quadro, tá? Procure ajuda especializada. O que é ajuda especializada, doutora? Ajuda especializada de um médico veterinário, de um comportamentalista. Quando seu animal come cocô, frequência. Dorme o dia todo, fica agitado no finalzinho do dia. Sabe aquela coisa linda? Ah, ele está feliz de me ver.
Não, ele não está feliz de te ver. Isso já é um distúrbio comportamental. Ele fica girando em círculos, enlouquecido pela casa, na hora que esse animal tinha que estar dormindo, 7, 7h30, 8h30 da noite. Esse animal precisa ser terapeutizado, ele está em sofrimento, ele precisa que a gente ajuste a rotina de toda a família, para tirar ele de sofrimento. Estresse, cortisol em altíssimas doses, acabando com a imunidade do seu animal, tá? Tudo isso que eu vou falar aqui, mas sobretudo essas agitações. Animal que destrói objeto, planta, móveis, animais que destroem não são animais que estão felizes, que estão com seu bem-estar atendidos. Então, vamos tomar cuidado com isso. Animais que comem demais, animais que comem de menos, né? Animais que são medrosos demais, reativo, agressivo, animais que fazem monta em outro, sabe animal que quer cruzar com tudo, com outros animais, com a perna de visita, com a almofada, com a caminha dele, enfim, não é normal, tá? Muitas vezes é engraçado, muitas vezes as pessoas fazem até memes com isso, mas o animal está em sofrimento. Entenda que esse animal está em sofrimento. O animal que apresenta todos ou qualquer um dessas coisas que eu listei aqui, desses comportamentos que eu listei aqui, ele está em sofrimento, precisa de auxílio e não é um veterinário clínico que vai conseguir auxiliar. Precisa ter informação sobre o comportamento animal para proceder de maneira correta e para terapeutizar de maneira correta, tá certo? Animal que chora, que uiva, que baba quando fica sozinho, gente, ansiedade por separação. Isso é muito triste, é muito estressante, também acaba com a saúde do seu animal e acaba com a sua saúde financeira, inclusive, porque você que vive gastando com esse animal e você não tem a cura, você vive preocupado com esse animal e nada consegue livrar esse animalzinho, então, do sofrimento, tá? É questão comportamental, precisa fazer ajustes, tá? E eu sou uma pessoa que está preparada para isso, fui preparada, estudei, continuo estudando ativamente para auxiliar tanto o seu animal quanto você, né, de uma forma muito gentil, de uma forma muito amigável, de uma forma muito exclusiva, única, né? Porque eu falo assim que é uma terapêutica para cada família. Eu vou entender o seu contexto familiar, o contexto desse animalzinho, todo o ambiente, tá? Para aí sim, juntos nós discutirmos qual é a melhor estratégia, porque não adianta dizer para você, olha, agora você vai colocar o seu cachorro para beber água de cabeça para baixo todos os dias, sendo que é alguma coisa que não cabe na sua rotina, né? Então, você vai passear 10 vezes por dia com o seu cachorro, não cabe na sua rotina, né? Então, a gente vai descobrir estratégias, traçar estratégias juntos, né? Sabendo, né, tendo as minhas orientações, com todo o conhecimento, com toda a bagagem que eu tenho, tanto clínica quanto comportamental, mais aromaterapia e outras terapêuticas aí que eu disponho, a gente vai entrar num consenso para trazer, para devolver o bem-estar para o seu animal e trazer também a sua tranquilidade, certo? Para finalizar, então, 5 liberdades do bem-estar animal, extremamente importantes e, infelizmente, muitas vezes são ignoradas. O animal precisa estar livre de fome, de sede e de má nutrição. Gente, ração não é suficiente para o seu animal, tá? Não acredite na indústria. O animal tem que estar livre de dor, injúrias e doenças. Se você dá uma má nutrição, você vai trazer doenças, injúrias e mal-estar para esse animal. Então, cuidado. Percebam que os tópicos aí, eles se complementam, tá? Um animal livre, precisa estar livre de desconforto. Ora, se esse animal tem uma má nutrição, se esse animal tem uma má hidratação, ele vai ter desconforto invariavelmente. E esse desconforto vai virar doença. O animal precisa estar livre de medo e estresse. Gente, quem não tem estresse hoje? Como é que a gente faz? Através de estratégia para diminuir o estresse desse animal. São estratégias diversas, terapêuticas, a gente usa óleos essenciais, a gente usa rotina, a gente usa treinamentos, várias maneiras. A gente precisa ver o que cabe dentro da sua rotina, dentro da rotina da sua família, e aí sim a gente vai traçar a estratégia melhor, certo? Então,
livre de medo e estresse. Precisa estar livre de medo e estresse, porque senão ele vai ter desconforto, que vai ter doença, que vai ser desencadeada também pela malnutrição, pela falta da nutrição adequada, tá? Da nutrição e da hidratação. E o mais importante, gente, o animal precisa estar livre para manifestar seus comportamentos naturais. Ora, se o tutor não sabe qual é o comportamento natural de um animal, acha que gato é igual cachorro, cachorro é igual gato, os dois funcionam da mesma forma, por exemplo, ele nunca vai conseguir proporcionar o bem-estar. Ele nunca vai manter o animal dele livre de medo, de estresse, de desconforto, de doenças. Tá? Então, precisa saber o que é esse comportamento natural. E para vocês terem um rápido panorama, né, sobre o que são comportamentos naturais, vocês podem acessar o meu Facebook, @rebecasouza.vet, tem aqui, vou trazer mais adiante para vocês, e lá vocês conseguem encontrar várias informações sobre bem-estar, sobre dicas, sobre comunicação intuitiva animal, sobre várias terapêuticas que eu disponho, tá? Para que ajude, então, sua família, uma espécie, seu animalzinho, você, todo esse ambiente que vocês dividem, para trazer o bem-estar, para trazer o equilíbrio emocional, energético, comportamental. Para isso, eu disponho de várias terapêuticas, tá? Não é só aromaterapia, não é só a massoterapia. Eu trabalho 100% online, como eu disse para vocês, dou aulas também, dou mentorias também, tá? Trabalho com terapêuticas de mesa radiônica, de harmonização energética, de comunicação intuitiva, de várias cromoterapia, várias terapêuticas que são extremamente importantes para que, então, você traga de volta o bem-estar, a paz que você e o seu pet merecem, tá certo? Então, já finalizando aqui a nossa apresentação, a Samantha tem alguma coisa para falar para vocês aí, algum comunicado para dar para vocês, tá? Eu agradeço muito a participação de todos vocês, de estarem aqui num pré-feriado, né? Estando aqui comigo. Essa gravação vai ser disponibilizada para vocês, para assistirem quantas vezes precisarem, tá certo? E eu deixo aqui a palavra para a Samantha. Dúvidas, entre em contato comigo, ou entre em contato, pode ser no direct, ou pode, não sei se a gente vai abrir aqui um tempinho para dúvidas, tira dúvidas, tá? Não sei. Mas se não tiver, Vamos entre em sim. contato comigo que a gente resolve, tá certo? Então, a palavra é contigo agora, sabe? Você fecha a tela, por gentileza, Vou para a fechar. gente falar. Pessoal, só quero dizer o seguinte, quero primeiro, né, agradecer a Rê por estar aqui falando para a gente sobre informações tão importantes. Vocês viram que precisa ter um especialista sobre isso, não vá na conversa de qualquer pessoa, dilui assim, dilui desse jeito, ou pode usar puro, ou pode usar qualquer óleo essencial. Não é assim. A gente viu agora e foi comprovado, foi explicado pela Rebeca que não é assim que funciona. Se não é assim que funciona com humanos, que dirá com animais, né? E eu quero dizer para você que está aqui, que veio nessa aula e que você nunca soube, nunca não sabe, não conhece o que é um óleo essencial, ou que você conhece, mas nunca utilizou para um animal, ou que você está aqui pela primeira vez assistindo uma aula da educação continuada de óleos essenciais da doTERRA, você tem o privilégio, em primeiro lugar, de estar aqui com a gente. Essa aula é uma aula fechada, tá? Você tem o privilégio de receber essas informações. Segunda coisa, a pessoa que te enviou esse link dessa aula, a pessoa que está aqui, né, o consultor de bem-estar que te enviou esse link da aula, se você se interessou realmente pelos óleos essenciais, né? Se você entendeu que eles podem mudar a sua vida, mudar a vida do teu animal,
melhorar a sua família como um todo, sua família multiespécie, inclusive essa é uma coisa que eu tenho que falar sempre, né? Em todos os eu tenho que me cuidar para falar da sua família multiespécie. Fala com essa pessoa, fala com esse consultor de bem-estar, pergunta para ele, como é que eu faço para adquirir óleos essenciais de grau terapêutico com essa concentração e principalmente tendo a orientação correta de uso, tá? Então, assim, é muito importante tudo que a Rebeca falou, cada informação que ela passou aqui hoje. Espero que vocês todos tenham anotado tudo que ela disse. Essa aula vai ficar gravada, disponibilizada, mas é muito importante que vocês tenham isso em mente, ok? Então, assim, essa pessoa que é um consultor de bem-estar, que te enviou o link, ela tem um link exclusivo de desconto para você na compra dos óleos essenciais do Terra, ok? Então, corre para falar com ela agora, com o seu consultor de bem-estar, tá bom? Por quê? Porque você vai ter desconto na compra dos óleos essenciais. E como a Rebeca falou, principalmente para pets, né? Dura muito, gente, dura muito, e você pode tratar a vida inteira do seu animalzinho, do seu melhor amigo, com óleos essenciais de maneira 100% natural. Inclusive, a sua vida vai ser mudada também com isso. Então, assim, gente, muito obrigada por estarem aqui até agora, tá? E a gente termina essa aula, termina essa live com a Rebeca respondendo agora as dúvidas que tem no chat. Eu respondi uma outra dúvida, tá? Mas eu quero que a Rebeca reforce aí. Agora, Rê, vamos lá. Se você quiser que eu acompanhe aqui o chat, Tá, ou não, eu consigo você... ler ele aqui. Então tá, então leia. Pode ir. Fernanda tá dizendo que o cachorrinho dela espirra sempre que usa e ele chega perto. Muito provavelmente esse óleo essencial não é legal para ele, tá? Então tá muito forte para ele, tá? Então evita de chegar perto, ou se ele se aproxima de você, procura não usar dentro de casa, tá? Às vezes ele quer a sua companhia, mas não quer a companhia daquele óleo essencial. Então procura não usar dentro de casa, se você percebe que incomoda, tá? Por que que a Gabi pergunta? Por que que não é indicado o difusor individual? O difusor, lembrando que o difusor individual é aquele pingentinho que coloca na coleira, porque o animal não consegue sair daquilo, ele não consegue tirar aquilo dele. E os animais são autolimitantes. Chega uma hora que ele não precisa mais daquele óleo essencial e ele começa a se incomodar. Como ele não consegue se desfazer dessa peça, né, desse pingentinho, ele fica extremamente irritado. Isso pode desencadear problemas comportamentais, inclusive psiquiátricos. Então, por isso eu não indico. O animal tem que estar livre, tá? Livre para escolher se ele quer estar com óleo essencial perto, com óleo essencial nele, enfim, tá? Deixa eu ver. Então, se ele dorme contigo usando o óleo X ou Y, então ele gosta, tá? Se ele não gostasse, ele não estaria dormindo com você, Simone. Tá? Então, ela está dizendo aqui que o cachorro dorme no quarto junto e você coloca, a Simone coloca o óleo essencial que ela gosta no difusor. Se tivesse ruim para ele, ou na hora que ficar ruim, ele vai sair de perto, tá? Eles não se acostumam, tá? É necessidade ou não, ele pode gostar ou não, mas não é assim, ele se acostuma e vai usar. Não, não é qualquer coisa, tá? Qual quadro psiquiátrico? Ansiedade, depressão, muitas vezes isso pode desencadear problemas de saúde recorrentes, otite recorrente, cistite recorrente, dermatopatias, nossa, tá? As doenças psiquiátricas, elas nem sempre são demonstradas através de comportamento, mas a pele é batata, gente. Não sei se eu fui clara para vocês entenderem isso. Shampoo manipulado com clorexidina. Não, não pode. Falei para vocês que não pode. Se tiver qualquer produto que não é natural, não é que não pode, vai jogar dinheiro fora.
Não mistura as coisas, gente. Ou trata de uma maneira natural, ou se trata com clorexidina. Tem que entender para que está usando a clorexidina, para ver como é que você ah, pode utilizar os óleos essenciais de uma maneira inteligente para substituir esse produto químico, tá? Lembrando, gente, deixa eu trazer uma informação importante aqui para vocês, já que vai ficar gravado, tá? Os óleos essenciais são moléculas naturais. Medicamentos são moléculas sintéticas que imitam as moléculas naturais, ou seja, não são naturais. Por isso, não são, né, o que não é natural, não é bem recebido pelo corpo, vai trazer efeito colateral. Enquanto o que é natural vai ser muito, vai encaixar direitinho no corpo, tá? Vai fazer, vai terapeutizar e o que não for necessário vai ser excretado. Então, é a terapêutica natural e perfeita, né? A alopatia, ela faz isso, ela é artificial. Então, vai dar uns bugs de vez em quando, entendeu? Ou quase sempre. Então, você consegue corrigir uma coisa e vai estragar a outra. Por isso que eu não utilizo mais da terapêutica da alopatia. Não acredito, não fala mais comigo, tá certo? Mas isso vai de cada profissional, tá? Isso, nunca devemos utilizar. Que bom que todo mundo está feliz de saber essas informações. Alguém, a Simone falou da destilação de uma planta aromática, não entendi direito, mas ok. Indicação para cachorro 14 anos, 20 quilos com dor nas articulações, temos várias. Cristiane, entra em contato comigo ou com a Gabi, que é minha assistente, a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Melaleuca e copaíba diluídos e pingo no ouvido. Não pode colocar. Otite repetitiva está muito relacionado com problema comportamental também, tá, gente? Não pode ser utilizado. Já estou finalizando. Pode tirar print, sim, gente. Professora, por favor, disponibiliza. Sim, vai ser disponibilizada e a aula vai ficar gravada, tá, gente? Obrigada, gente. Obrigada pelos elogios aqui. O Instagram é @rebecasouza.vete, eu coloquei aí para vocês, tá? Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Ali tem muita informação de ponta, viu, gente? Coisa que vocês não encontram por aí, não, modéstia à parte. A doutora aqui é realmente estudiosa, eu estudo coisas mil, trago sempre muita novidade para vocês. Gostaria de oferecer mais, mas tem muitos atendimentos também. Deixa eu ver, dermatite chips, podemos resolver, tá? Ixi, gente, lambedura compulsiva é um problema muito recorrente e a gente consegue sim contornar com óleos essenciais, mas a gente precisa ir a fundo e entender da onde vem esse comportamento. Sobre o hidrolato, destilação, bom, eu posso falar um pouquinho mais sobre hidrolato. Hidrolato é um subproduto da extração do óleo essencial, tá, gente? Que tem um 0,0000001% de óleo essencial, mas que sim é extremamente terapêutico, tá? Atendo online, atendo exclusivamente online, tá, gente? Eu não faço atendimento presencial. Vocês conseguem falar comigo, praticamente, se não comigo, com a Gabi o dia todo, tá? Sou professora. Ah, que legal, Diego. Que bom. Eu dou aula na EAD para Unileia, tá? Tem lá o curso de medicina veterinária complementar ou integrativa, tá? Obrigada, gente. Obrigada. Finalizo por aqui. Mais alguém tem? Repito, @rebecasouza.vet. Vou colocar aqui. Rê, tá no chat, gente. Ela já colocou no chat aí, Já tá? coloquei. Está aqui de novo, Beleza? tá, Podem gente? falar comigo também, qualquer coisa, equipe Podem entrar no meu Motivate. Instagram. Desculpa, só. Podem entrar no meu Instagram, mandar direct para mim, tá? Super tranquilo. Óbvio que eu não consigo responder o tempo todo, tá, gente? Tenho atendimentos mil aí. Tenho 1000 terapêuticas, atendimentos mil. Preciso da Gabi aí como minha assistente, ela me dá um help. Algumas coisas ela sabe responder, outras não, tá? Mas entre em contato que a gente vai dar um jeito de ajudar vocês, tá bom? Imagina, Ingrid.
Não tem problema nenhum, a gente repete quantas vezes precisar, tá bom? Espero que todos estejam, ainda que cansadinhos, mas bastante repletos de informação, bem satisfeitos com toda a informação que eu dividi com vocês, tá? Ainda tenho bastante coisa para dividir, sempre vou trazer novidades para vocês, se não no Motivate lá no Instagram, tá? Então fiquem à vontade, podem divulgar no Instagram, podem compartilhar o material com quem vocês quiserem, tá? Foi feito com muito carinho e é realizado diariamente esse trabalho lá no Instagram, com bastante carinho para vocês, para trazer informação, para trazer consciência sobre tudo, tá? Sobre a forma como a gente cuida dos nossos animaizinhos de estimação, tá? De uma forma que está bastante equivocada hoje, muito consumida pelo capitalismo, que é muito triste, a gente só vê doença, doença, tanto remédio e doença, doença que não para de surgir, ou seja, alguma coisa está errada, né, gente? A terapêutica está equivocada, mas graças a Deus a gente tem muitas e muitas formas de tratar, da forma energética, da forma física, de formas naturais, ou muitas vezes a gente também lança a mão de medicamentos convencionais, não é o meu caso, não sou veterinária clínica, já deixo bem claro, tá, gente? Eu vou trabalhar em parceria com o veterinário clínico da sua escolha, do seu, né, da sua confiança, e a gente faz essa parceria aí bem bacana, tá certo, gente? Agradeço a atenção de todos, boa noite, bom descanso. É com vocês, tá? Gente, boa noite. Então, eu volto a repetir para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procura segue o Instagram da Rebeca, segue meu Instagram também, quem não segue ainda, eu vou deixar aqui, ó. Eu sou líder Gold do Terra, por enquanto. Sou nutricionista e aromaterapeuta integrativa também, para humanos, tá bom? E sou irmã da Rebeca. Me segue lá, pessoal. Um beijo, boa noite. A gente está encerrando, então, por aqui essa aula da educação continuada da equipe Motivate. Gratidão, gratidão.